A graça e a paz do Senhor Jesus. Queremos nesse momento agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de estudarmos um pouco a Sua Palavra, meditarmos a Sua Palavra. Antes eu convido você para entrar comigo em espírito de oração, amém? Senhor meu Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo amado, em Teu nome, Senhor, entramos agora, Senhor, na presença do Senhor, para invocar a Tua presença, Senhor, a Tua direção nesse trabalho que vamos fazer. Queremos agradecer agora, Senhor, pela vida de todos que nos assistem. Queremos pedir também Suas bênçãos sobre cada um de nós, aquele que nos ajuda a fazer esse programa. E que o Senhor possa, meu Deus, nos estar dando clareza de expressão para falar. Também, Senhor, que cada um que ouve a Tua palavra possa entendê-la, colocá-la no seu coração e praticá-la na sua vida. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço. Amém. Bem, hoje nós estaremos iniciando um estudo do livro de Judas. O livro de Judas tem um capítulo só, 25 versículos, e nós vamos tratar desse assunto primeiramente fazendo uma introdução, né? Quem era Judas? Judas era irmão de Tiago, provavelmente também ele era irmão de Jesus, né? Nós sabemos que Tiago era várias vezes, como em Marcos 6:3 e também em Gálatas 1:9, a gente vê a referência de Tiago, irmão de Jesus, e Judas também, irmão de Tiago, logo irmão de Jesus. Então, por que ele inicia o seu livro dizendo assim, versículo 1? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Muitos estudiosos acreditam que Judas não se sentiu digno de chamar Jesus de irmão, mas colocou aqui, Judas, servo de Jesus Cristo. Porque, a princípio, os irmãos de Jesus não creram nele, né? E sabemos então que só depois da ressurreição de Jesus Cristo é que os irmãos de Jesus creram e passaram a segui-lo. E sabemos então que Judas foi um grande pregador da palavra, foi um grande seguidor de Jesus e passou a chamá-lo de meu mestre e eu sou o seu servo. Mas tudo indica que verdadeiramente ele era irmão de Jesus, sendo então irmão de Tiago. Então, nós vamos ver com o que Judas se preocupa ao escrever esta carta. Então, como outros apóstolos de Jesus, ele estava preocupado com o agir dos falsos mestres, homens ímpios, que estavam se infiltrando nas igrejas e trazendo mentiras no lugar da verdade. Então essa é a preocupação principal de Judas ao escrever esse livro, é nos advertir a respeito de pessoas que dizem ser de Deus, que levam o nome de Jesus, mas com mentiras. Nós sabemos também, através da história, que todas as pessoas que buscaram falar de Deus, mas não eram verdadeiramente de Deus, eram falsos profetas, falsos mestres, eles tiveram a mão do Senhor pesada sobre eles. E Judas também nesse livro adverte a respeito disso. Ai daquele que usa o nome do Senhor para falar mentiras, para praticar heresias, para falar aquilo que não é reto. Inclusive ele cita Caim, Balaão, Coré, o triste fim das pessoas que usam o nome de Deus para falar mentiras, praticar heresias. Também nesse livro ele tem o propósito de
fazer com que as pessoas se mantenham firmes na fé, né? Então ele apela para isso, para que as pessoas fiquem firmadas na fé já recebida. Como as pessoas, hoje a gente vê isso, né? Como as pessoas se deixam influenciar. Você vai lá, fala para a pessoa, mostra toda a verdade, ela parece crer, ela concorda com você, daqui a pouco você tem uma decepção, que ela já voltou para a mentira. Ou alguém já passou para ela algo diferente e ela se confundiu e aceitou. Então, a preocupação de Judas é também hoje uma preocupação que nós temos, né? De sair fazer a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, de ensinar o verdadeiro evangelho de Jesus, mas vem outra pessoa, outro falso mestre, e vem com doutrinas falsas, ensinando aquilo que não é a verdade. E as pessoas que não estão firmadas na fé e não conhecem a palavra, porque nunca buscou estudar, nunca buscou entender. Tem pessoas que escutam a palavra, leem a Bíblia, mas é muito superficial. Ela não se aprofunda nos estudos, então também ela não se afirma na fé, porque é um conhecimento superficial que ela tem. E aí qualquer outra informação a confunde, porque quando nós temos uma informação precisa, uma informação correta, nós já não mais nos confundimos, porque nós estamos firmados na verdade. E isso então adverte também Judas nessa carta. Fique firme, né? Conheça verdadeiramente e não se deixe levar por vãs doutrinas, por falsos mestres, falsos profetas. Então, a epístola, ela parece não ter sido escrita especificamente para uma igreja, mas ela foi uma epístola aberta a todas as igrejas, ou seja, a todo o povo judeu-cristão. Por que a gente acredita que é para um povo judeu-cristão? Porque quando Judas fala, dá a entender que ele está falando com pessoas que conhecem muito bem o Velho Testamento, e não só o Velho Testamento, mas também tradições judaicas. Então ele está falando realmente com aquele povo, né? Mas hoje as palavras dele servem para nós, porque hoje nós também fazemos parte desse povo, o povo de Deus, e conhecemos muito bem as Escrituras Sagradas. Conhecemos também o Velho Testamento, o Novo Testamento. Mas aquele pessoal estava muito confuso, por quê? Porque ele vivia num ambiente helenístico. O que seria isto, né? Um ambiente helenístico? Era um modo de vida grego, porque no tempo de Alexandre, todo o país, quando era conquistado por ele introduzia a cultura grega e introduzia ali esse idioma, né? Tanto que nós sabemos que na época de Jesus o grego era falado em todo lugar. Então, essa cultura grega, ela foi importada até por Roma, né? Então, aquele povo que vivia, né, seu modus vivendi era de gregos, a gente chamava então que eles viviam dentro de uma cultura helenística. Então, outro problema muito grande é que esse povo vivia muito influenciado por mestres gnósticos, ou seja, gnóstico é um termo que se deriva do grego, né? Gnósticos, cujo significado remete para algo ou alguém que é capaz de conhecer. Mas é um conhecimento que não provém da ciência, né? É um conhecimento místico, é um conhecimento empírico. Então, e hoje também não é diferente, porque hoje nós estamos vendo milhares de seitas, pessoas que se dizem conhecer, mas que tipo de conhecimento ela adquiriu? De onde veio esse conhecimento, né? Então, essas pessoas que se denominam conhecedoras e que é dona da verdade e que sabe tudo, elas não temem ninguém, não temem nenhuma autoridade, não temem nem o próprio Deus.
E elas são pessoas perigosas, né? São perigosas porque elas querem filtrar, querem trazer para as pessoas as suas crenças, as suas ideologias, os seus sentimentos, até levando as pessoas a acreditarem que ela está certa. E entre esse povo, nós podemos verificar aqui, né, fizemos aqui uma pequena pesquisa, que eles não têm um conhecimento adquirido de forma racional e com base científica, mas um conhecimento intuitivo e transcendental que dá sentido à própria vida humana. Então são pessoas que não temem Deus e muito menos qualquer tipo de autoridade. E elas provocam, sim, divisões na igreja, elas trazem muitos problemas dentro da comunidade. E existiam aqueles que eram pagãos e existiam aqueles que se diziam cristão. É incrível como aparece pessoas se dizendo cristão, mas pertence a uma seita perigosa contra a fé do crente. Uma seita perigosa que tenta destruir mesmo todos os princípios cristãos. Mas eles se dizem cristãos, eles se envolvem no meio dos cristãos, eles se infiltram no meio dos cristãos. Mas eles se submetem a uma doutrina, aos ensinamentos de seitas hereges. E nós temos isso hoje, muitos, no nosso meio, dentro das nossas igrejas. As nossas igrejas hoje estão cheias de pessoas que professam, dizem que creem em Jesus, mas estão fundamentados em doutrinas de seitas muito perigosas. Então nós devemos tomar muito cuidado. Quando foi escrita essa carta, acredito que mais ou menos por volta dos anos 60 depois de Cristo, porque Tiago, irmão de Judas, morreu em 66. Ele não menciona a morte de Tiago e também a destruição de Jerusalém, que foi em 70, também não é mencionada. Então, acredito que foi por volta dos anos 60 depois de Cristo que essa carta foi escrita, né? Então, o que nós teríamos que tomar cuidado com relação ao que Judas nos alerta? Ele alertava aquele povo, ele alertava a igreja. Então hoje nós temos também um alerta para a igreja, que está fundamentada nessa preocupação de Judas. Quem está com a palavra na sua igreja? Quem está liderando na sua igreja? Quem é chamado mestre na sua igreja? Quem é chamado profeta? Porque essas pessoas, elas precisam realmente estar fundamentadas no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E não pregando outros evangelhos, não confundindo a cabeça das pessoas. Você veja que às vezes as seitas são facções de uma religião, toda seita né? Então, você veja que como elas estão aumentando. Sempre teve muitas seitas, mas cada dia aparece uma nova seita. Cada dia a gente vê a igreja se dividindo. É certo que, por outro lado, a gente está vendo o aparecimento de muitas igrejas. Antigamente a gente via uma igreja, um bairro, 2 igrejas. Agora a gente vê centenas de igrejas. Então vamos tomar cuidado com isso e vamos agora orar no sentido de que Deus nos livre desses falsos, desses ímpios pregadores e mestres. Amém? Obrigada, Senhor, por esse momento. Já estamos nos despedindo, Senhor, e pela Tua graça, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender toda a verdade, a nos firmarmos na verdade. Agora, meu Deus, despedimos-nos na paz do Senhor Jesus, abençoa cada um que nos assiste e eu convido você para estar conosco no nosso próximo encontro. Todas as semanas fazemos um novo estudo e estamos colocando esse mesmo estudo durante toda a semana ali na internet,
nos canais de comunicação a que estamos acessando. Então, até o nosso próximo encontro e fique com o Senhor Jesus. Amém.